Quero desejar um bom dia a todos os ouvintes, a todas as pessoas que escutam esse vídeo. Bom dia para vocês, que a paz do Senhor Jesus Cristo alcance as vossas vidas. Eu estou aqui meditando aqui no livro dos Apóstolos, 1 Coríntios, capítulo 34, ou melhor, 1 Coríntios, capítulo 14, e versículo 34, que diz assim: as mulheres estejam caladas nas igrejas, porque não lhe é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. E se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa seus próprios maridos, porque é indecente que as mulheres falem na igreja. Porventura saiu dentre vós a palavra de Deus, ou veio ela somente para vós? E se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que eu vos escrevo são mandamentos do Senhor. Mas se alguém ignora isto, que ignore. Mas são mandamentos do Senhor. O apóstolo aqui ele deixou bem claro que não é um pensamento dele, ou até mesmo uma ideia dele, não. É mandamento do Senhor que as mulheres estejam caladas nas igrejas. E se você ignorar isso, o problema é seu, você ignore. Tá certo? Porque isso não vai mudar nadinha nas escrituras, porque disse Jesus: passa os céus e a terra, mas as minhas palavras não há de passar. Então está escrito aqui: as mulheres estejam caladas nas igrejas, porque não lhe é permitido falar, mas que esteja sujeita, como também ordena a lei. Não foi dado às mulheres o poder de serem pastoras, ou serem ministras, ou pregadoras do Evangelho. Isso não é dado a ela. Não é dado a ela. Essa escritura ela não se encontra somente aqui no livro de 1 Coríntios 14, 34, mas também em 1 Timóteo 2, 11 e 12. Eu quero ler com vocês aqui, para que ninguém pense que é as minhas palavras, mas é as palavras dos apóstolos. A palavra dos apóstolos. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 11 e 12, que diz assim: a escritura anterior que a gente leu foi 1 Coríntios, capítulo 14 e versículo 34 em diante. Eu quero ler com vocês agora 1 Timóteo, capítulo 2 e versículo 11 em diante, que diz assim: a mulher aprenda em silêncio, com toda a sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio, porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. E Adão não foi enganada, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, se permanecer com modéstia na fé, na caridade e na santificação. Hoje eu estou vendo aí que existem muitas mulheres pregadoras, muitas mulheres pastoras, sacerdotisas, muitas mulheres evangelizando, pregando o Evangelho, ensinando as Escrituras Sagradas. Mas as cartas de Paulo aqui diz bem claro que a mulher aprenda em silêncio,
com toda a sujeição. Então veja, as mulheres precisam aprender com toda a sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Está vendo? Não são palavras minhas, não é palavra de homem nenhum. Aqui são as palavras de Deus, através dos seus servos, os apóstolos. Muita gente diz, não, mas isso aí foi para aquele tempo. Isso aí foi para aquele tempo. Isso aí foi para aquele tempo. O tempo mudou. Minha irmã, meu irmão, vamos prestar atenção à Escritura. Disse Jesus, passa céu e passa terra, mas as minhas palavras não há de passar. Você não deve colocar pensamento seu nas Escrituras Sagradas. Você não deve colocar seus pensamentos. O salmista disse, não se estribe no seu próprio entendimento. Isso aí, quando você está se colocando o seu pensamento nas Escrituras, dizendo que isso aqui foi para outro tempo, você está se estribando, viu? Eu aconselho a você se arrepender. Eu aconselho a você voltar atrás. Porque Deus não tem o culpado por inocente. E Deus determinou um dia que há de julgar o mundo pelo varão, dando ele mesmo testemunho pela ressurreição dos mortos, ressuscitando do morto. Então veja o que é que você está fazendo, veja o que você está seguindo, veja o que você está obedecendo, está praticando, porque todos nós, seres humanos, vamos comparecer diante do tribunal de Cristo. E você não pode dizer assim, não, ninguém me avisou, não, ninguém me disse, porque eu estou lhe falando aqui agora, não só eu, mas os ministros de Deus, os evangelistas, os pregadores que realmente amam a palavra de Deus, os pregadores que estão aí à disposição do Senhor, estão advertindo vocês que as mulheres não podem pregar o evangelho. Não são palavras nossas, quero dizer, quero lembrar que não é palavra minha, não é palavra de homem, não é palavra de pastor de alguma denominação, não, é a palavra de Deus. 1 Timóteo capítulo 2, capítulo 1, versículo 11 e 12. Obrigado pela compreensão e o Senhor Jesus Cristo vos abençoe e abra o seu coração. Abra o seu coração. Se você não conseguir, peça a Deus para abençoar o seu coração, meu irmão, para receber a palavra de bom grado. A palavra de Deus de bom grado. Peça a Deus. Pois está escrito nas Escrituras Sagradas, clama a mim e responder-te-ei. Mostrarei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Será que você pode ser humilde, suficiente para fazer essa oração a Deus? Ou você quer continuar criticando e provando que você está errado, está certo, seguindo o erro? Não siga erro não, meu amigo. Não siga o erro não, minha irmã. Não siga erro não, meu irmão. Deus te abençoe, Deus te ilumine com essas coisas, com essas escrituras, que você possa abrir os seus olhos e ver que a palavra de Deus é o ponto final para nós. Amém? Deus te abençoe, Deus te ajude. Obrigado pela compreensão.